Vamos então dar início à nossa aula de Aerodinâmica 1 do dia 26 de maio de 2020. Ora, neste primeiro período, nós iremos abordar, do ponto de vista teórico, aquilo que corresponde à secção 9.3 do livro de texto e, portanto, iremos então, nesta parte da matéria, como foi referido logo no início, portanto, quando introduzimos o capítulo 9, relembre-se, portanto, o estudo de perfis alares, portanto, dizia eu que, apesar da nossa abordagem inicial relativamente à análise do comportamento aerodinâmico de perfis alares, fosse uma abordagem puramente teórica, portanto, baseada naquilo que designámos por modelo de perfis de Joukowski, portanto, modelo de escoamento potencial, baseado num comportamento de fluido perfeito, no nosso escoamento, teríamos forçosamente, quando quiséssemos efetivamente ter melhores garantias da aplicabilidade desta análise em situações reais, em aplicações reais de perfis alares, teríamos então de a complementar com uma análise dos efeitos de fluido real. Ora, basicamente, aquilo que os efeitos do fluido real acabam por criar, para além de pequenos reajustamentos, naturalmente em termos do comportamento, do escoamento, no que respeita, nomeadamente, em relação às distribuições de pressão, que depois vão implicar, naturalmente, a formação, sujeitas a esse gradiente de pressão, de camadas limites, mas basicamente a questão mais essencial relaciona-se com a possibilidade, então, de haver, na presença de camadas limites, coisa que não ocorre naturalmente em fluido perfeito, ou debaixo de um modelo de fluido perfeito. Portanto, essas camadas limites poderão então separar, portanto, quando sujeitas a um gradiente de pressão suficientemente adverso. Ora, portanto, separando, naturalmente, nós deixamos de ter um corpo que seja aerodinamicamente, ou pelo menos seja entendido ou visto pelo escoamento como aerodinamicamente fuselado, como tipicamente se pretende para um perfil alar, basta, naturalmente, olhar para a geometria característica justamente de um perfil alar. Portanto, um corpo, supostamente, ou que é desenhado, supostamente, projetado para ter uma eficiência aerodinâmica elevada, portanto, ter a capacidade de gerar forças de sustentação, pagando um preço, temos sempre que pagar um preço, naturalmente, nomeadamente em situações de fluido real, mas um preço que corresponde à resistência aerodinâmica, portanto, esse é o preço para se pagar, para se produzir sustentação. Todavia, portanto, o objetivo então de um perfil alar é que esse preço face, portanto, esse custo face, que é a resistência aerodinâmica, face ao benefício que será então entendido, ou poderá ser entendido como a sustentação, a força de sustentação, portanto, seja efetivamente uma razão bastante favorável e, portanto, daí uma eficiência aerodinâmica elevada, naturalmente, para corpos fuselados, como é o caso de perfis alares. Ora bom, portanto, nós nas aulas passadas, então, fizemos uma análise intensiva ou exaustiva dos diferentes perfis alares que podemos gerar com o nosso modelo de escoamento potencial, portanto, os chamados perfis de Joukowski. Começámos primeiro com o perfil mais simples, portanto, a placa plana sem espessura, depois introduzimos curvatura e, finalmente, espessura, portanto, para aproximarmos a aplicação deste modelo teórico, portanto, às situações de aplicabilidade real ou de aplicação real de perfis alares. Naturalmente que, tendo em conta que nós, então, ao assumirmos a hipótese do fluido perfeito nesta análise, desprezamos então o estabelecimento, os efeitos do fluido real, naturalmente que este modelo constitui essencialmente uma boa aproximação quando os perfis alares se encontrarem a operar a baixos ângulos de ataque. E em geral, digamos, em termos das aplicações pretendidas, portanto, para o uso de perfis alares, em geral, dizia eu, eles pretendem justamente que funcionem a
habitualmente a valores de ângulo de ataque, portanto, a incidências relativamente reduzidas. Esse é o caso geral, naturalmente que há aplicações em que isso não acontece. Já dei aqui o exemplo, por exemplo, das pás de turbina, embora nesse caso o que se use seja aquilo que se designa por uma cascata de pás, portanto todo um conjunto de perfis alares, portanto ali seguidos uns aos outros e portanto isso acaba por, de alguma forma, promover um maior guiamento justamente do escoamento e portanto minimizando aquilo que serão os efeitos associados a separações de camadas limites, mas virtualmente acontecerão na mesma, porque temos perfis de facto que são muito mais curvos e que poderão estar a atuar, dependendo das condições de operação, portanto, de facto ângulos de ataque bastante significativos. No caso de outras aplicações, por exemplo, no que respeita às secções de asa de uma aeronave, em geral, por exemplo, tipicamente em cruzeiro, portanto, os valores de ângulo de ataque serão bastante reduzidos. Naturalmente que a aeronave poderá operar noutras condições também, durante períodos mais curtos, e então, nesse caso, teremos de saber lidar, de saber interpretar com esses comportamentos que decorrem, então, de uma operação a ângulos de ataque moderados ou mesmo elevados, mesmo que isso ocorra, portanto, em períodos de operação relativamente mais curtos. Ora bem, portanto, efetivamente, no nosso modelo de perfil de Joukowski, estava em causa, justamente nós, desde o início, considerarmos, mesmo digamos, na componente analítica, que respeitava as expressões, que permitiu, no fim de contas, obter algumas relações, portanto, de análise do ponto de vista teórico, portanto, para o comportamento aerodinâmico dos fuselares. Portanto, nessa análise, efetivamente, nós incluímos a hipótese também de os perfis exibirem quer pequenas espessuras, quer baixas curvaturas também. Portanto, tudo isso iria minimizar então os efeitos do fluido real, portanto, permitindo, portanto, que uma conjugação destas duas situações, portanto, ou três, preferem, portanto, baixos ângulos de ataque, pequenas curvaturas, pequenas espessuras do perfil alar, ok? Portanto, o nosso modelo de perfis Joukowski, de facto, produzisse bons resultados. Naturalmente que, à medida que nos começamos a afastar, digamos, da gama que corresponde então a estas hipóteses, naturalmente que os resultados não deixam logo imediatamente de ser aplicáveis, mas vão sucessivamente produzindo maiores erros, maiores afastamentos face àquilo que será a situação real e, digamos, em determinadas situações limites, de facto, afastam-se mesmo muito daquilo que está previsto no caso, portanto, do nosso modelo de escoamento potencial. Ora bem, portanto, basicamente, como foi referido no início, em condições de fluido real, formam-se então as tais camadas limites, algo que é uma manifestação, portanto, do facto do fluido ser viscoso, portanto, uma manifestação num comportamento de fluido real, que é o que temos na prática, naturalmente. O fluido perfeito é simplesmente um modelo simplificado. Todavia, portanto, aquilo que vai ocorrer, portanto, em termos das regiões em que, de uma forma mais simplificada, nós poderemos dividir o nosso problema, portanto, camadas limites tipicamente, portanto, a serem formadas então na região próxima das paredes, onde os efeitos, portanto, superfícies sólidas, onde os efeitos da viscosidade são significativos, ok? E depois zonas de escoamento exterior, onde, digamos, é bastante mais razoável, independentemente das circunstâncias, portanto, desprezar esses efeitos viscosos. Portanto, mesmo que efetivamente nós tenhamos condições de fluido real, okay, se a tal interação viscosa e víscida, portanto, entre a parte viscosa e a parte invíscida, que falámos no início, discutimos no início, portanto, deste semestre também, portanto, na parte final do capítulo 4 do livro-texto, portanto, sendo essa interação relativamente reduzida, lá está, temos garantia de que este modelo simplificado, este modelo de fluido perfeito, portanto, continua a produzir relativamente bons resultados. Okay? E, portanto, embora, naturalmente, os erros vão aumentando,
sempre que nos vamos afastando, portanto, sempre que nos fomos afastando destas hipóteses, lá está, formos aumentando o ângulo de ataque e considerarmos perfis com espessuras ou curvaturas mais significativas. Mas, de facto, onde ou as condições para as quais esta interação viscosa-invíscida, portanto, deixa efetivamente ser relativamente reduzida ou mesmo moderada, de facto, corresponde a umas condições particulares em que aí, efetivamente, este modelo de fluido perfeito colapsa completamente. Portanto, ele não consegue de forma nenhuma prever este tipo de comportamento de fluido real que está associado à chamada perda aerodinâmica. E perda aerodinâmica, portanto, irá ocorrer para operações dos perfis alares a valores muito significativos do ângulo de ataque. Portanto, naturalmente, não existe, não podemos indicar um valor do ângulo de ataque definido para a ocorrência de perda, isso vai, como iremos discutir de seguida, depender, nomeadamente do tipo de perfil alar, mas também de outros efeitos, embora virtualmente de uma forma menos significativa, mas, de facto, aquilo que se espera, aquilo que se sabe ocorrer é que este fenómeno, portanto, perda aerodinâmica, irá ter lugar quando esta interação viscosa-invíscida, de facto, for muito forte. E então, isso significa, basicamente, ângulos de ataque relativamente elevados, pelo menos. Ora bem, portanto, perda aerodinâmica, que corresponde, então, na realidade, portanto, ao facto de, apesar de continuarmos a aumentar o ângulo de ataque, termos, ao contrário daquilo que é expectável e que era previsto justamente pelo modelo de fluido perfeito, que a força de sustentação continua a aumentar com o ângulo de ataque e até aumentar linearmente, como estava previsto, como é previsto, de facto, as relações de fluido perfeito, ok? Mas, mais do que isso, portanto, em perda aerodinâmica, nem deixa de aumentar linearmente, por isso simplesmente, o que acontece em perda, de facto, por definição de perda, é que nessa situação, se continuarmos a aumentar o ângulo de ataque, na realidade a força de sustentação decai. Portanto, ocorre uma redução, portanto, na força de sustentação, portanto, uma perda de capacidade de gerar aquilo que é a força aerodinâmica mais importante, portanto, aquela que é o nosso objetivo. Depois temos o custo, não é? Que é para gerar esse objetivo, a força de sustentação, depois temos o custo que é a resistência, não é? Mas, de facto, esse é o objetivo de os perfis alares, é gerar força de sustentação, e então em perda, essa força de sustentação, em vez de aumentar quando aumentava, não, reduz. Ora bem, portanto, falámos há pouco que, de facto, a perda pode ocorrer em diferentes circunstâncias e também, portanto, nomeadamente para diferentes valores do ângulo de ataque, chamado ângulo de ataque de perda também, e, naturalmente, isso vai ocorrer de diferentes formas, justamente dependendo, então, das características do perfil, nomeadamente da sua forma e, mais especificamente, da sua espessura, da espessura máxima do perfil, também da curvatura, portanto, também associado à flecha. Outros efeitos que são igualmente relevantes e que poderão produzir, dependendo dos valores, portanto, associados a cada uma destas quantidades, portanto, comportamentos também distintos, embora fossem previstos de determinada forma pelas características geométricas do perfil, portanto, eles poderão ser alterados muito ou pouco, portanto, dependendo do valor do número de Reynolds a que se encontra a operar, então, também o perfil alar e, inclusivamente, aquilo que aprendemos em termos de camada limite turbulenta é que o comportamento da camada limite turbulenta é de facto afetado e de forma não desprezável pelas rugosidades das superfícies. Portanto, quando estamos a número de Reynolds elevado, portanto, quando aumentamos o número de Reynolds da operação do perfil alar, de forma a que tenhamos tensões de camada limite turbulenta significativas, portanto, a desenvolverem sobre o perfil alar, isso significa então que os efeitos da rugosidade poderão ser muito significativos e, portanto, estamos a falar da rugosidade da superfície do perfil alar. Bom, então, sendo assim, se de facto podemos ter diferentes comportamentos em função, nomeadamente, da forma do perfil e que depois poderão ser
digamos, um pouco alterado justamente pelos demais efeitos, vamos ver então esses tipos mais clássicos de perda aerodinâmica, e que são estes três, são basicamente três que estão aqui indicados, A, B e C, ok? Não tem nenhuma sequência particular. Limitamos a começar então pelo A, que designamos como a perda do tipo bordo-fuga. Ora, até a perda do tipo bordo-fuga ocorre tipicamente, portanto, isto é tudo tipicamente, lá está, portanto, isto são apenas comportamentos e valores indicativos. Cada caso é um caso. Agora, naturalmente, quando nós sabemos que temos um determinado perfil lunar, atuar em determinadas condições, podemos, por essas condições, ok, ou por essas características específicas do perfil lunar, antecipar que o tipo de perda expectável possa ser um destes três. Não quer dizer que tenha de ser necessariamente, e principalmente quando caímos em determinadas situações, fronteira, portanto, em termos de classificação, portanto, das suas características geométricas, e também quando estes efeitos, portanto, quer a nível do número de Reynolds e da rugosidade, forem de facto significativos. Portanto, tudo isso pode alterar um pouco, digamos, estes comportamentos típicos, estes três que vamos aqui referir, ok? Mas, portanto, lá está, eles servem, portanto, esta sistematização, estes três tipos de perda aerodinâmica, serve para nos guiar, de alguma forma, para que previamente, portanto, nós possamos, de alguma forma, antecipar aquilo que poderá ser o tipo de perda expectável para um determinado perfil alar ao operar, como eu referi, em determinadas condições. Ora bem, portanto, tipo bordo-fuga é o tipo de perda que se espera que ocorra, então, para tipicamente perfis espessos, o que habitualmente é designado por perfis, portanto, ou corresponde a perfis com uma espessura relativa máxima, portanto, superior a 12%. Mas lá está, vai depender um pouco dos outros efeitos. Portanto, isto é puramente indicativo, tenham isso em atenção. Ora bem, portanto, uma característica particular, e como já se esperava, portanto, por esta designação, tipo bordo-fuga, é que sabemos que a perda, de facto, está associada à separação das camadas limites que, na realidade, portanto, quando introduzimos ao nosso modelo aproximado, fluido perfeito, modelo teórico, portanto, consideramos os efeitos de fluido real, que temos na prática sempre. Portanto, teremos a nossa perda dinâmica associada à ocorrência de separação das camadas limites. E no tipo de perda, na perda tipo bordo-fuga, na realidade, esta separação vai se iniciar justamente, como era expectável pela designação, no bordo-fuga. Portanto, o ponto de separação, efetivamente, vai ocorrer primeiro muito próximo, portanto, do bordo-fuga, e depois vai evoluindo na direção do bordo-ataque, portanto, a zona de escoamento separado, efetivamente vai se expandindo a partir do bordo-fuga para o bordo-ataque. Portanto, basicamente, nesta situação, o que nós temos é que, sendo os perfis espessos, nós temos tipicamente, primeiro, uma evolução da pressão que, portanto, vai para o pico de sucção e, portanto, baixa bastante a pressão. É expectável que assim aconteça devido ao facto do perfil ser muito espesso, portanto, o escoamento é forçado a acelerar bastante para contornar um perfil espesso, portanto, conduzindo a valores de redução da pressão significativos, portanto, conduzindo para todos os efeitos em toda essa região bastante espessa, então, a que o gradiente de pressão seja favorável. E, portanto, nesse caso, obviamente, não irá ocorrer separação da camada limite. O que acontece é que, passado o ponto de espessura máxima, naturalmente a espessura tem de reduzir e então aí estabelece um gradiente de pressão adverso. E, naturalmente, será tanto mais adverso quanto maior terá sido esse efeito, portanto, da aceleração do escoamento para contornar a tal espessura significativa. E, portanto, significa então que, nessa situação, temos condições para se formar um gradiente de pressão adverso muito significativo, portanto, tratando-se de perfis pesos, iniciando-se então a separação na região do bordo-fuga. Depois, à medida que vamos aumentando o ângulo de ataque, lá está aquela região que correspondia a uma separação, portanto, em que o escoamento já não reculava sobre a superfície do perfil, portanto, com um ponto de separação próximo do bordo-fuga, certo?
nós vamos ter que esse ponto de separação, à medida que vamos aumentando o ângulo de ataque, vai avançando do bordo de fuga para, ou da proximidade da vizinhança do bordo de fuga, para a vizinhança do bordo de ataque. Portanto, produzindo-se então uma região de escoamento efetivamente separado, de camada limite separada, sobre o perfil alar, cada vez maior à medida que aumenta o ângulo de ataque. Ora, neste tipo de situações, e mais uma vez, tipicamente, a perda, ou seja, aquilo que, se estivermos a monitorizar a geração de força de sustentação por este perfil, portanto, neste processo em que estamos a aumentar o ângulo de ataque, sendo o perfil espesso e, portanto, exibindo uma perda do tipo bordo de fuga, é que vamos observar a redução, justamente, a ocorrência da redução, portanto, na força de sustentação com o aumento do ângulo de ataque, quando esta zona de escoamento separado, ou, portanto, quando o ponto de separação, digamos, sobre o perfil, atingir, digamos, cerca de 40% ou 50% da corda. Portanto, praticamente metade da corda, não é, do perfil alar com escoamento separado, e, embora depois o processo continue, portanto, continuamos a aumentar o ângulo de ataque, a zona de separação, portanto, vai sendo cada vez maior e, portanto, o ponto de separação vai estendendo-se cada vez mais para próximo do bordo de ataque, mas a única coisa que isso vai implicar, eventualmente, é uma maior queda, okay, ou uma queda contínua, efetivamente, da força de sustentação gerada por este perfil alar. Okay? Mas a queda, portanto, a redução ocorre, portanto, tipicamente, então, quando a zona de escoamento separada cobre quase ou cerca de metade do perfil alar. Ora bem, este é um dos extremos, então, no outro extremo temos, face aos perfis espessos, temos aqueles que designamos por perfis delgados. E, portanto, mais uma vez, tipicamente, estes iremos considerar perfis delgados, mais uma vez, isto não é nenhuma regra absoluta, portanto, perfis que poderão não cair exatamente sobre esta gama, poderão ter este tipo de comportamento, ou não, mas isto é indicativo, não é? É o que nos faz prever, é o que estabelece aqui, digamos, uma probabilidade, uma maior probabilidade. Portanto, perfis tipicamente com uma espessura relativa máxima inferior a 9%, designemos pelos perfis delgados, exibirão então uma perda do tipo perfil delgado, portanto, que está indexada justamente à designação geométrica desse mesmo perfil. Ora, o que é que acontece nesta situação? Nesta situação, e podem imaginar, a situação limite, na realidade, é ter uma placa sem espessura, não é? Portanto, a chamada placa plana, em que, efetivamente, portanto, nesse caso, a espessura relativa seria zero, não é? Mas, portanto, cai, de facto, é uma situação limite desta que aqui está, não é? Portanto, cai naturalmente no inferior a 9%, como é lógico. E, portanto, nessa situação, aquilo que nós vimos em termos do nosso modelo fluido perfeito é que o fluido é forçado, então, para ângulos de ataque não nulos, portanto, forçado a contornar ali o bordo de ataque e, portanto, de acordo com a teoria de fluido perfeito, portanto, o nosso escoamento potencial dizia-nos que o escoamento em torno de um diedro convexo, ali a velocidade iria para infinito. Portanto, teríamos um pico de sucção máximo, ou seja, pressão mínima. Portanto, máximo pico de sucção, o mínimo possível, portanto, a pressão a ir para menos infinito. A velocidade ia para mais infinito. Do ponto de vista puramente teórico, naturalmente, isto só é possível debaixo, portanto, uma análise de escoamento potencial, como sabemos. A viscosidade, na realidade, nunca deixa que isto aconteça, não é, na prática não pode acontecer, não podemos ter nem velocidades infinitas, nem pressões infinitas. E, portanto, tendo a velocidade para mais infinita, a pressão iria naturalmente, basta pensar na nossa equação de Bernoulli, portanto, para menos infinito. Ora bem, e, portanto, a seguir a isso, nós teríamos um gradiente de pressão adverso, portanto, se vimos menos infinito, a pressão só pode aumentar e, naturalmente, se é menos infinito, tem que aumentar muito para chegar a valores razoáveis. Portanto, um gradiente de pressão extremamente adverso após ali aquela zona do bordo de ataque, onde o escoamento, então, tinha de contornar um bordo de ataque extremamente fino, não é? Portanto, o nosso perfil delgado, neste caso, no limite da placa plana, certo? E, portanto, isso iria implicar, naturalmente, um gradiente de pressão adverso brutal, que implica que imediatamente o escoamento, mesmo para ângulos relativamente baixos, okay, imediatamente se para. E, portanto, o que acontece é que forma uma bolha de separação, mas que é muito curta,
porque efetivamente acaba por funcionar tipicamente, embora isto vá depender do número de Reynolds, a que se conta ao operar o perfil alar, acaba por funcionar como, digamos, aquilo que designamos como o arame de transição, portanto uma transição forçada, quando falámos da transição forçada, portanto, no capítulo 5 do livro de texto, portanto acaba por portanto, estabelecer aqui uma transição forçada, portanto tendo que esta separação se forma inicialmente, portanto estamos próximo do bordo de ataque, portanto números de Reynolds locais são muito baixos, portanto inevitavelmente a separação é laminar, mas rapidamente, portanto, será expectável que este efeito promova a transição para regime turbulento e, portanto, a bolha imediatamente, portanto, recola e, então, a partir daí, o escoamento em regime turbulento tem mais capacidade para, digamos, de alguma forma, permanecer sem separar. Embora, portanto, à medida que vamos aumentando, portanto, o ângulo de ataque, portanto, formar-se-á à mesma na medida em que este é um perfil delgado, portanto, gradientes de pressão são muito intensos e, portanto, mesmo o escoamento turbulento, mesmo a camada muito turbulenta, não suporta esses gradientes de pressão adversos tão intensos e, portanto, acaba por se estabelecer uma bolha longa. Portanto, uma zona de separação, ali na região a partir da região do bordo de ataque, agora é do bordo de ataque, não é do bordo de fuga, ok? Com uma bolha relativamente longa. Portanto, digamos que esta bolha inicial, muito curta, muito pequenina, ok? Acaba por muitas vezes ser quase indetetável, ok? E, portanto, quando aumentamos um pouco mais o ângulo de ataque, o que acaba por se ver é, de facto, uma bolha relativamente longa, portanto, tipicamente ali a 30% da corda. Ora, o que vai acontecer é que, efetivamente, com a contínua aumento do ângulo de ataque, portanto, o ponto de recuamento, portanto, esta bolha vai tipicamente evoluindo então na direção do bordo de fuga, portanto, cada vez a bolha vai ficando mais longa, ok? Até que, naturalmente, chega a um ponto em que já não consegue, portanto, recuar mais sobre a superfície, portanto, do perfil, e, portanto, vai ocorrer perda. Portanto, a bolha de separação não conseguiu recuar, foi como se tivesse rebentado, porque deixa de ser fechada, não é? Se já não consegue recuar, o escoamento já não consegue recuar à superfície, certo? E então, nós temos nessa situação, portanto, é quando vai ocorrer a perda, portanto, para este tipo de perfil, portanto, para os perfis delgados. Ora bem, portanto, analisámos os dois extremos, temos agora um terceiro tipo, portanto, tipo final, portanto, nesta estrutura, que é efetivamente aquele que corresponde tipicamente, mais uma vez, portanto, aos chamados perfis intermédios. E, portanto, terão espessuras que se enquadram, portanto, entre estas duas situações limites, portanto, entre os 9% e os 12%, então, de espessura relativa máxima. Ok? Ora bem, este tipo de perda é designado por ter perda tipo bordo de ataque, não confundir, portanto, com o caso da perda tipo perfil delgado, embora também neste caso, portanto, a separação, ao contrário do tipo bordo de fuga, portanto, de facto, ocorre na região do bordo de ataque, e, portanto, também aqui se forma, efetivamente, uma bolha curta, mas não tão curta como a outra inicial, portanto, esta é uma bolha, digamos, relativamente curta, ok? Mas portanto, em comparação com esta longa, certo? Portanto, que eu referi aqui, portanto, que corresponde à passagem, à transformação desta bolha curta de uma forma quase indetectável na bolha longa e depois vai crescendo cada vez mais, ok? Esta não, é uma bolha relativamente curta, mas já detectável, perfeitamente detectável, ao contrário desta, portanto, que muitas vezes passa quase indetectável, como eu referi, e, portanto, funciona quase apenas, portanto, como um mecanismo de forçar a transição de laminar para turbulento. Neste caso, portanto, esta bolha curta, reparem, na medida em que o perfil já não é tão pouco, portanto, já não é tão pouco espesso como no caso anterior, de perfis delgados, portanto, os gradientes de pressão
já não vão ser, nomeadamente o gradiente de pressão adversa, após o pico de sucção, já não vai ser tão intenso. Portanto, esta bolha curta consegue suportar incidências, digamos, ângulos de ataque mais significativos, ok? Portanto, à medida que vai aumentando o ângulo de ataque, a bolha curta mantém-se lá e muitas vezes até, enfim, por este aumento do ângulo de ataque, até chega a reduzir de dimensão, ok? E, portanto, ela permanece como uma bolha curta, ok? Como eu disse, pode aumentar a sua dimensão um pouco, pode até reduzir, portanto, à medida que aumentamos o ângulo de ataque, mas permanece sempre com uma bolha relativamente curta face à bolha longa que se forma no caso do perfil delgado, portanto, após aquela bolha muito curta inicial, certo? E, portanto, vai-se manter, essencialmente, ali naquelas circunstâncias, sem, efetivamente, rebentar, ok? Até ângulos de ataque relativamente moderados, porque lá está, os gradientes de pressão adversos, neste caso, sendo o perfil não tão delgado como no anterior, portanto, não tão próximo da situação extrema de placa plana, portanto, acaba por permitir que suporte melhor, portanto, este perfil lá, esses ângulos de ataque elevados e, portanto, neste caso, irá também, enfim, inevitavelmente, portanto, ocorrer perda, portanto, à medida que continuamos a aumentar o ângulo de ataque, vai haver um ponto a partir do qual, portanto, atingimos esse ângulo de ataque de perda e, portanto, isso vai ocorrer, portanto, quando no escoamento esta bolha relativamente curta, de facto, rebentar, ou seja, deixar de ser uma bolha, portanto, deixar o escoamento de recuar à superfície, portanto, ficar aberto, portanto, deixa de ser uma bolha, ou seja, aqui esta designação do rebentar, embora, digamos, com alguma falta de formalismo, mas é basicamente quando, portanto, já não há o regulamento e, portanto, deixa de ser uma bolha. Tipicamente uma bolha é uma região fechada, portanto, o escoamento tem recirculação, não é? Que ocorreu inicialmente, portanto, com um ponto de separação e fecha com um ponto de regulamento. Ok? Quando rebenta, não, temos apenas a separação e já não recola sobre a superfície, porque, digamos, os gradientes de pressão adversos não o permitem. Ora, associado efetivamente a estes três tipos de perda, temos aqui representado a evolução do coeficiente adimensional de sustentação, portanto o nosso CL, mas portanto mais uma vez evoluções que têm de ser vistas, digamos, como típicas. Não tem de ser, isto não é uma regra rígida, inclusivamente porque, como eu já referi, nós podemos ter efetivamente comportamentos relativamente híbridos entre cada um destes três tipos de perda, dependendo, lá está, dos tais parâmetros que eu me referi, não só especificamente, portanto, do parâmetro dominante que vimos, que é, lá está, que aparecia aqui em todos estes casos, portanto, a espessura máxima relativa, mas também da curvatura do perfil, do número de Reynolds a que ele se encontra a operar e, se estivermos, de facto, em números de Reynolds suficientemente elevados para que o desenvolvimento em camada limite turbulenta seja significativo, ok? Também da rugosidade da superfície. Portanto, nós podemos cair aqui em situações intermédias e as características poderão não ser tão definidas como as estamos a definir aqui desta forma, portanto, mesmo que se enquadrem num determinado tipo, ou num dos três tipos de perda que aqui referimos, ok? Mas, digamos, este é aquilo que será mais expectável em função da nossa descrição daquilo que ocorreu no escoamento. E, portanto, tipicamente então, para o caso A, portanto, ter perda tipo pôr-de-fuga, portanto, para perfis espessos, nós vamos ter efetivamente uma evolução aqui de CL, que até poderá ser a uma taxa bastante elevada, tendo em conta que o perfil é espesso, é isso que se prevê também, portanto, no caso portanto, do nosso modelo fluido perfeito. No entanto, como os gradientes, e nomeadamente os gradientes de pressão adversa que operam depois após o pico de sucção são significativos, ok? Poderemos ter espessuras de camada limite muito elevadas que de alguma forma vão reduzir a eficiência aerodinâmica, portanto, do perfil e, portanto, afastando, digamos, em termos de taxa de crescimento da sustentação, relativa com o ângulo de ataque, mais daquilo que é a taxa prevista, portanto, os teóricos 2π, não é? Aqui da região linear, ângulos de ataque relativamente baixos, não é? Ora bem, de qualquer forma, o que vai acontecer é que, de facto, também, portanto, quando aumentamos o ângulo de ataque, começa-se a fazer sentir, então, aqui claramente os efeitos não lineares, portanto, provocando aqui esta curvatura significativa, então, devido ao facto de termos uma região de escoamento separado, portanto, que já não tem
muito a ver em termos de topologia do escoamento com aquilo que é previsto por fluido perfeito e, portanto, nos dava esta evolução linear. Portanto, começamos aqui a ter uma curvatura significativa e que se vai alongar durante todo aquele processo, ok, em que, lá está, a separação se inicia no bordo de fuga e se vai espalhando. No princípio isto é quase indetetável, mas depois começa a assumir, digamos, dimensões maiores, não é? E portanto esta é uma zona, lá está, neste caso não há bolha, portanto separou e não recuou, porque separou próximo do bordo de fuga, portanto já não recolhem, não é? E portanto, no princípio quase não se nota muito, aquilo não é numa zona muito importante da operação em relação à operação do perfil alar, que é mais a zona do bordo de ataque, onde se gera o pico de sucção, como é lógico, portanto, acaba por não afetar muito e só se sente panos de ataque relativamente elevados, quando de facto já temos uma zona de escoamento separado significativo, ok? Portanto, com esta curvatura toda aqui suave, evoluindo suavemente, à medida que o ponto de separação vai evoluindo na direção do bordo de ataque, até que, finalmente, de facto, se começa a reduzir aqui o valor de sustentação com alfa, não é? Portanto, ocorreu perda a partir aqui do valor máximo de CL. Não é? A partir daqui estamos em condições de perda, o CL decresce com alfa. Mas, portanto, reparem que neste caso não há o rebentar da bolha de separação, não há uma alteração brusca em termos daquilo que é a topologia do escoamento, portanto, é algo que é sempre relativamente suave. Ok? E, portanto, isto vai ocorrendo, vai reduzindo a taxa de crescimento, vai reduzindo, até que tipicamente, portanto, quando aquela zona do escoamento separado, portanto, apanha cerca de metade, tipicamente, portanto, da corda do perfil alar, portanto, isto também vai continuando gradualmente, então, mas agora já há de crescer, já há perda. Ok? Pronto. No caso do perda tipo perfil delgado, portanto, o caso B, que temos então aqui representado. Neste caso, lá está, o que será de esperar é que, sendo um perfil delgado, de facto, nós temos uma evolução muito mais próxima aqui em termos de taxa de crescimento, CL com alfa, portanto, daquilo que seria o valor previsto, teoricamente, do fluido perfeito, portanto, aqui uma região linear, portanto, bastante bem definida, não é? É isso que prevê o modelo de escoamento potencial. E depois, de facto, quando ocorre a perda, esta ocorre por uma mudança brusca das condições de escoamento. Portanto, a bolha de separação que estava formada, a tal bolha longa, ok, que foi evoluindo, certo? Arrebenta de repente e, portanto, há aqui, de facto, ocorre uma redução, naturalmente, isso é situação de perda, portanto, e perda, lá está associada a uma redução, tal como no caso anterior, tal como em qualquer caso, sempre assim, portanto, do nosso CL, ou da força de sustentação, com alfa, aqui, mas, reparem, é algo que ocorre de uma forma relativamente brusca, ok? E, naturalmente, muito mais brusca do que aquilo que ocorria no caso da perda tipo pôr de fuga, porque era algo relativo, portanto, era um fenómeno relativamente suave. Ora bom, finalmente, na perda tipo pôr de ataque, lá está, estamos aqui numa situação intermédia entre as duas anteriores, portanto, que eram duas situações limites, perfil espesso e perfil delgado. Okay? Agora, na C, temos perfis de espessura relativa intermédia. E, portanto, neste caso, nós vamos tendo a presença da bolha, portanto, a bolha curta, que vai aqui, portanto, mas que ocorre na região do bordo de ataque e, portanto, modifica, portanto, opera numa região muito importante, portanto, do estabelecimento da geração da força de sustentação, do perfil lá, e, portanto, ela vai afetando aqui a taxa de crescimento, portanto, modificando-a bastante relativamente àquilo que seria expectável pelo nosso modelo de fluido perfeito, até que, mais uma vez, quando portanto, o ângulo de ataque é suficientemente elevado, lá está, há aqui uma redução mais brusca do que no caso do perfil espesso, portanto, quando finalmente, portanto, a bolha rebenta, quando se dá a perda, portanto, no que respeita, então, quando ocorre a redução da força de sustentação com alfa, com o ângulo de ataque. Note-se ainda que, portanto, nós aqui estávamos a representar isto, portanto, eu não pus, é verdade que está fora do zero, portanto, aqui isto corresponderia em cada um dos casos, portanto, para CL igual a zero, eles estão desviados naturalmente, aqui só para, portanto, foi representado esquematicamente para não provocar muita confusão
nós termos sobrepostos uns em cima dos outros, ok? Mas, portanto, aqui a nossa análise também está a ser considerada, portanto, os perfis simétricos partiam todos aqui de CL igual a 0 para alfa igual a 0, seria o ponto da referência. Naturalmente, se o perfil não for simétrico, nós até podemos ter, reparem, um tipo de perda, portanto, sobre uma superfície, sobre o extrador, por exemplo, para ângulos de ataque positivos, e outro tipo de perda, portanto, com o mesmo perfil, tipo de perda com outras características, ok? Sobre o intradorso, ok? Para ângulos de ataque, naturalmente, negativos, ok? Portanto, o mesmo perfil lá pode, inclusivamente, exibir tipos de perda distintos, dependendo se estamos a falar, portanto, do extradorso ou do intradorso. Isso também pode acontecer. Só em termos esquemáticos, porque aqui tivemos apenas a descrição, que acaba por não ficar muito no ouvido, ok? Eu iria fazer aqui, portanto, uma projeção também daquilo que é esquematicamente o comportamento de cada um destes três tipos de perda. Embora, cuidado, a sequência não é a mesma. Mas repararem, temos um perfil espesso, que era aquele tipo A, ok? Mas depois o tipo B era este, era o perfil delgado, ok? E o intermédio, que era o C, na nossa lista, está aqui no meio. Ok? Portanto, não separado. Portanto, começando por um perfil espesso, que era o nosso tipo de perda A, portanto, lá está, a perda, portanto, o processo da perda, a perda em si ainda não ocorreu, mas o processo da ocorrência de perda, portanto, inicia-se então com uma separação do escoamento aqui na região de gradiente de pressão adverso, as camadas limites, portanto, separação próximo do bordo de ataque, e depois, lá está, não ocorre o regulamento, aqui não há nenhuma bolha, ok? Portanto, não há uma zona de recirculação fechada, e, portanto, depois este ponto de separação, à medida que o ângulo de ataque vai aumentando, como veem, vai evoluindo na direção do bordo de ataque, portanto, aproximando-se cada vez mais, e, portanto, tipicamente lá está, nesta situação, em que basicamente este ponto de separação corre cerca de 50% da corda, 40%, 50%, portanto, nós teríamos então uma redução do CL ou da força de sustentação à medida que continuássemos aqui a aumentar o ângulo de ataque. Claro que continuando a aumentar o ângulo de ataque, este ponto de separação vai continuar a evoluir na direção do bordo de ataque, portanto, como veem, é um processo perfeitamente suave e, portanto, daí aquela queda também de sustentação ser um processo igualmente suave. Não é o caso das outras duas situações, como veem, porque envolvem, lá está, a separação, desculpem, o rebentamento, ok, de uma bolha. Não é? Como veem, portanto, situações em que tínhamos uma bolha, em que havia regulamento, ok, tanto para o caso de perfis intermédios, portanto, perda de espessura intermédia, perda tipo perfil, tipo bordo de ataque, desculpa, ou para os perfis delgados, portanto, perda tipo perfil delgado. Não é? E, portanto, nestas duas situações, o que temos, relembre-se, portanto, no caso, passemos aqui, portanto, este era o nosso caso tipo P, tipo perfil delgado, portanto, lá está, tínhamos inicialmente aqui o estabelecimento de uma bolha muito curta, portanto, funcionava quase, muitas vezes, apenas com um arame de transição, laminar para turbulento, praticamente indetetável. O que acontece é que rapidamente se estabelece então esta bolha longa, portanto, tipicamente aqui os 30% da corda, ok? Que depois, com o aumento do ângulo de ataque, vai efetivamente crescendo, ok? Até que deixa de poder recuar, portanto, sobre esta superfície, neste caso para os ataques positivos sobre o extradorso do perfil lá, ok? E, portanto, a bolha arrebenta, ocorrendo então a perda, ocorrendo então a queda, aquela queda abrupta no valor de CL, portanto, ou da sustentação com o ângulo de ataque. Okay? No caso intermédio, lá está, forma-se então, portanto, aqui a tal bolha longa, ok? Portanto, como veem, nunca há o aparecimento, embora aqui também não o visualizamos, mas, portanto, da bolha muito curta, mas, portanto, a bolha que se forma é logo uma bolha relativamente longa, ok? Que, lá está, à medida que o ângulo de ataque for aumentando, ela consegue suportar, justamente porque o perfil não é tão pouco espesso, certo? Portanto, os gradientes de pressão são adversos, são menos intensos do que no caso de um perfil delgado, ok? Portanto, a bolha vai conseguindo suportar, vai conseguindo manter estas características, ok? Embora
ocorra uma variação da dimensão. E essa variação poderá depender, no caso do perfil alar, portanto, poderá até aumentar um pouco, poderá até reduzir-se um pouco mais, mas, portanto, sendo sempre uma bolha perfeitamente detectável. Okay? Aqui até acabam por considerar que esta bolha, portanto, nesta representação, está, é simplesmente como esquemático, não é? Portanto, a bolha aguenta-se tanto para ângulos de ataque ainda já tão significativos, consegue suportar, portanto, ângulos de ataque tão elevados, que até já, neste caso, começou também a estabelecer aqui uma situação, digamos, um pouco híbrida, que é aquela que ocorre, portanto, uma separação também próximo do bordo de fuga, porque o ângulo de ataque já era muito elevado e, apesar disso, portanto, esta bolha não rebentava. Não é? Portanto, ela conseguia suportar bastante mais do que esta situação que tínhamos aqui de perfil delgado, portanto, ângulos de ataque mais elevados, portanto, um ângulo de perda mais tardio. Não é? Mas, inevitavelmente, vai haver um ângulo de ataque para o qual ela já não consegue recuar e, portanto, vai rebentar de repente, ok? E, portanto, passamos a ter uma configuração de escoamento também semelhante a esta que tínhamos anteriormente, no caso de perfis delgados, portanto, em que aí, claramente, então, vai ocorrer a perda, portanto, a tal queda na força de sustentação com o ângulo de ataque. Bom, portanto, terminamos aqui este primeiro período, continuaremos no segundo período desta aula com mais matéria relativamente a perfis alares.